Deus abençoe a todos, louvado seja o nome do Senhor, mais uma vez aqui no culto do almoço para meditar juntos com os irmãos em mais uma porção da palavra do Senhor. E hoje nossa meditação será em Mateus 6, do 9 ao 15. É a oração dominical. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Querido Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, porque Jesus nos deixou um modelo para orarmos, não para repetirmos, mas para seguirmos. E ele mesmo se fez modelo em todas as vezes que ele orou. Que nós aprendamos, Senhor, com Jesus, assim como os discípulos aprenderam, e que venhamos praticar a oração que agrada a Deus, segundo a vontade dele, em nome de Jesus. Amém. A pergunta que não quer calar é: como você entra diante do trono da graça? Como você entra na presença de Deus? Como um pai ou como um patrão? Aqui na oração dominical, Jesus nos ensina que devemos entrar para orar, para falar com Deus, porque orar nada mais é do que colocar o que está no nosso coração, as nossas necessidades, as necessidades dos nossos irmãos, a necessidade da população, da nação diante de Deus. E quando a gente assim ora com uma causa abrangente, uma causa maior, visando uma vida futura, uma vida eterna com Deus, cremos que Ele nos atende. E o Pai Nosso, ele começa mostrando no verso 9 que Deus é Pai de todos. Então, se Ele é Pai de todos, Ele atende a todos, porque o Pai não tem filho preferido. E Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Nesse dia, nesse tempo que se chama hoje, eu pergunto para você, qual a sua necessidade? De que você precisa? Qual a sua maior aflição, a sua maior angústia? Vá à presença de Deus como um pai amoroso, gracioso, misericordioso, confiante de que Ele te atenderá. Ele ouvirá todas as nossas orações. Claro que nem sempre atenderá com um sim para todas, mas certamente Ele nos ouve, porque um pouco antes aqui em Mateus 6,6, há uma promessa que diz: entre no teu quarto, fecha a tua porta, fale a teu pai em secreto, e Ele que te vê e ouve, te recompensará. Olha que promessa gloriosa. Então, vamos mudar a nossa rotina de oração. Vamos chegar com ousadia no trono da graça, entrando ali, sabendo que vamos nos curvar diante de um Pai que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto possamos pedir ou imaginar. Então, a oração deve continuar santificando o nome do Senhor. E santificar é bem dizer, é louvar, é cantar os grandes feitos do Senhor. Aí sim, a gente vai agradar o coração do nosso amado, porque nós vamos dessa forma estar demonstrando o nosso amor a esse Pai que é criador, que é protetor, que é perdoador. E devemos clamar ali na presença dele: venha o teu reino. E aqui mostra que Deus, ele é justo, é um rei justo, e por isso nós podemos confiar. Faça-se a sua vontade. A Bíblia explicita que a vontade de Deus é que sejamos misericordiosos. Em Mateus está escrito que ele diz:
misericórdia quero e não sacrifício. Então ele quer que o nosso coração sinta a miséria do outro ou dos outros, não só da nossa família, mas das demais famílias e das nações e do mundo. Devemos orar tantas causas para orarmos, que certamente é a vontade de Deus que oremos. E a causa prioritária agora que está afetando vários países é a pandemia. Você tem orado contra essa pandemia? O Deus que é o Jeová Rafá, e a palavra Rafá no original significa libertação. Então, aquele que liberta, aquele que salva, que cura, aquele que resolve, ele pode nos ouvir e ele quer ouvir o nosso clamor. Então, oremos contra essa pandemia, na certeza de que, assim como no Antigo Testamento, Deus fez cessar as 10 pragas no Egito, ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. E certamente, na hora certa, fará cessar essas doenças, essa pandemia chamada coronavírus e outras coisas que têm assolado as vidas. Estamos em setembro, mês da prevenção da vida, é chamado do mês contra o suicídio. Então que venhamos orar por essa causa, contra o suicídio, até porque a Bíblia diz que os suicidas, eles não herdarão o reino de Deus. Eles não herdarão esse reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, para isso, precisamos orar ao Pai, clamando para que as pessoas tenham vida. Vida abundante aqui nesse plano e vida eterna na eternidade com o Pai, que é misericordioso, que é perdoador. E nós vamos ver aqui que ele é também provedor. O verso 11 diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então esse Pai, que ele é santo, que ele é justo, que ele é rei, e que ele tem a vontade de que todos nós sejamos misericordiosos e agradecidos, ele também é provedor do que você necessita. Você está necessitando de pão ou de presença? Porque o ser humano, ele precisa muito disso, de estar com físico alimentado e com as emoções também. E nos relacionamentos, as nossas emoções são alimentadas. Não importa, porque na multiplicação dos pães, eles ali precisavam de pão. E Jesus rendeu graças, elevou a Deus aqueles pães e aqueles peixes, e todos foram alimentados. E nesse tempo, certamente, todos nós seremos alimentados, de nada teremos falta, porque Deus, ele também é um Pai provedor. E se estiveres precisando de presença, Jesus, modelo perfeito, ele ali no Getsemane, ele orou pedindo a Deus que, se possível, afastasse dele aquele cálice, o cálice da separação com Deus. Se não, que fosse feita a vontade de Deus. E aí a gente sabe a história, que Jesus, ele precisava passar por aquele momento, mas depois ele ressuscitou, ele ressurgiu e foi assunto aos céus. E hoje está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você e por todos nós, porque ele passou na pele todas as rejeições, as aflições, as dores, as necessidades que um ser humano passa para se compadecer de nós. E por isso, com íntima compaixão, Jesus, ele é o nosso intercessor. E nós, tendo-o como modelo perfeito também, precisamos nos colocar no lugar do outro, interceder por aqueles que estão precisando, seja de pão físico, seja de presença, de companhia. E o próprio Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Que comamos esse pão, a palavra que alimenta o nosso espírito. E ele continua, o próprio Jesus, ensinando aos discípulos, e vale para todos nós hoje, que no verso 12, que ele, o Deus poderoso, também é um Pai perdoador. Ele é o próprio perdão, ele se fez perdão por nós.
Sem ele nada podemos fazer. E no verso 12 diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Há aqui uma condicional para sermos perdoados e um modelo para orarmos, não nunca entrarmos na presença de Deus com mágoa, com falta de perdão, mas sempre nos rendendo, pedindo perdão e liberando perdão para que sejamos perdoados. E ainda assim, Deus se revela também como um pai protetor. Então, ele é pai, ele é santo, ele é rei, ele é justo. Ele é o próprio pão, ele é o provedor e ele é o perdoador e ele também é o protetor. O verso 13 diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Então podemos confiar e entrar no trono da graça, orando ao Pai, rendendo graças ao Senhor, seja por necessidade física, seja por necessidade de presença emocional, seja por necessidade de uma ressurreição, porque ali quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele também, antes de Lázaro ressurgir, ele agradeceu e dizendo que sabia que Deus sempre ouve. Por isso, ele fez aquilo para que as pessoas acreditassem que ele era o enviado de Deus. Glórias a Deus. Então nós aprendemos hoje como orar, não uma oração repetitiva, mas orar o que está no nosso coração, orar as necessidades que estão à nossa volta, na certeza de que esse Deus Pai, esse Deus Santo, esse Deus justo, esse Deus que é um rei que pratica a justiça, a alegria e a bondade, que ele é um nosso supridor, na certeza de com ele nada teremos falta e que sempre que pedirmos perdão, ele está pronto, de braços abertos, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Esse Deus que também é o nosso protetor, ele não nos deixará cair em tentação e nos livrará do mal. Obrigada por essa palavra, obrigada por essas revelações e que assim entremos no trono da graça, sempre. Portanto, é essa maneira que devemos orar. Orar ao Pai, orar agradecidos, orar as necessidades reais, atuais e sempre agradecer em nome de Jesus. Porque está escrito, tudo que pedirdes crendo em nome de Jesus, o Senhor atenderá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos o modelo perfeito, Jesus. E que ele venha habitar em nossos corações. Se você quer fazer parte desse reino e não ser mais apenas serva ou servo, mas passar a ser filho, porque todo aquele que receber Jesus terá o direito de ser chamado filho de Deus. Ore comigo assim: Pai, em nome de Jesus, a partir de hoje eu quero ser tua filha que tu possas dizer o que disseste para Jesus: este é meu filho amado em quem me comprazo. E que eu aprenda a orar, exercitando esse modelo do Pai Nosso, como já foi falado, não apenas repetindo, Deus, mas praticando, tendo-o como Pai, tendo a ti como um santo e que pode me santificar, porque também está escrito, sede santo como eu sou santo, lá em Mateus 5:48. Ó Deus, no nome de Jesus, que possamos entrar confiantemente no trono da graça, fazendo com que as nossas orações sejam agradáveis a ti e o Senhor possa responder nos favoravelmente, em nome de Jesus. Obrigada por ser Pai, obrigada por ser justo, obrigada por nos perdoar, obrigada por nos salvar, obrigada por enviar o teu Filho amado para nos resgatar, para que tenhamos essa intimidade contigo, Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.